Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Traição de Judas, que segue narrada nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E faremos uma leitura e uma interpretação, né, um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 22, versículo de 3 a 6. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre traição de Judas. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos sobre essa mesma passagem. Marcos, capítulo 14, versículo de 10 a 11. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A esta notícia eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava ocasião oportuna para o entregar. Essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre traição de Judas. E finalmente vamos à narrativa do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis me dar, e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre traição de Judas. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que os evangelhos trazem de ensinamento para a nossa vida. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui os três evangelistas trazem esse momento de onde Judas, né, um dos 12, entregaria Jesus, né? E você se recorda, você que acompanha aqui no nosso canal, que era um caminho pensado pelas autoridades religiosas, né, para evitar tumulto entre o povo, sobretudo nessa época de Páscoa, né? Então já havia um entendimento de que a melhor forma seria por meio de traição. Existe um alinhamento, né, entre as três narrativas, mas existem algumas particularidades, né? Lembrando para você que está chegando agora que o objetivo é fazer um estudo sobre o que cada evangelista narra sobre a mesma passagem, quanto às semelhanças e diferenças, né? Lembrando que nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, entretanto, nós também podemos perceber que existem particularidades entre
um evangelista e outro, né? Por exemplo, aqui em Lucas, ele é o único dos três evangelistas que narram essa passagem que fala que foi Satanás que colocou no coração de Judas a questão da traição, algo que Marcos e Mateus eles não relatam, né? Lembrando que Judas, ele caiu em tentação porque dos 12, ele era aquele mais apegado ao dinheiro, né? Várias passagens que tratam sobre Judas, elas passam a percepção que ele era muito dado à questão do dinheiro. Foi ele, né, na boca de um dos evangelistas, que questionou quando Maria tinha comprado, né, um vaso ali de alabastro, né, um perfume muito caro, onde ela lavou os cabelos, os pés de Jesus, né? Então ele ficou indignado com o valor que ela investiu naquele produto, né? Como se ela estivesse desperdiçando em Jesus. E também João, né, vai dizer que Judas era quem carregava a bolsa com o dinheiro dos apóstolos, né? Então Judas ele era muito muito ambicioso, né? Então Satanás ele estava procurando uma oportunidade entre todos os 12, mas encontrou fraqueza em Judas, né? Por isso ele caiu em tentação e foi entregar Jesus aos príncipes dos sacerdotes, né? Às autoridades religiosas. E aí a gente vai perceber aqui que Lucas e Mateus, eles não tratam de valores, né? Só fala de dinheiro, né? Que ajustar uma remuneração, né? Um dinheiro. E Mateus, ele vai falar do valor, né? Então aqui em Mateus ele fala das 30 moedas de prata, né? Qual que era a equivalência das 30 moedas de prata? Era o valor da compra de um escravo. Foi por esse valor que Judas entregou Jesus, né, pelo valor da venda de um escravo, né? Então, o nosso Senhor, ele foi, né, o Messias tão esperado, foi entregue no valor de uma compra de uma pessoa escravizada. Bem, Judas, ele vai cumprir, né, um papel que vai ser lembrado por toda a história, né? Tanto que na nossa cultura, até muito pouco tempo atrás, né, tinha essa cultura na época de Sábados de Aleluia, né, de malhar o Judas e tal, e ficou, inclusive, o nome de Judas, né, foi um nome até cancelado, né, tem alguns cartórios que não aceitam, né, registrar esse nome, acabou sendo um nome amaldiçoado, né. Lembrando que nós estamos tratando do Judas Iscariotes, né, que Lucas, tanto Lucas quanto Marcos e Mateus, eles fazem questão de citar o sobrenome, porque tinha outros Judas, né? Por exemplo, Tadeu era Judas Tadeu, e Tomé também era Judas Tomé, né? Era o nome naquele período comum, né? Só entre os 12 tinham três, né? Mas acabou dando destaque para o Judas, tanto que tem uma carta, né? De Judas, que não é a do Iscariotes, né? É do Judas Tadeu. Bem, enfim, então a ambição, né, a fraqueza de coração levou Judas a entregar Jesus. Lembrando que nós estamos agora no período da paixão de Cristo, né? Rumo à sua prisão, seguida depois da sua morte, ressurreição e ascensão, que trataremos aqui. Bem, então é muito importante nós vigiarmos sempre, né, o nosso coração da ganância, né? Uma coisa é ter ambição na vida, a outra coisa é ganância, né? Querer o dinheiro a todo custo, né? E Judas depois nós vamos perceber que ele nem vai se não vai nem se beneficiar dessas 30 moedas, né? Que ele vai depois causar o seu arrependimento, né? Quantas e quantas vezes que o dinheiro vem seguido de arrependimento, sobretudo quando ele vem de forma desonesta,
né? Nenhum dinheiro conseguido de forma desonesta é abençoado por Deus, né? Ele vira uma maldição da forma como foi uma maldição na vida de Judas, né? Então, é que a gente seja sempre vigilante com a ganância, que a gente não faça tratos aí que são alinhados com o maligno, né? Judas entregou Jesus, mas quantas e quantas vezes que nós fazemos tratos orientados pelo maligno, né? Assim como Satanás entrou em Judas, ele entra em decisões, muitas vezes, que prejudicam, que matam, né, as pessoas, tudo em razão do dinheiro, né? Não podemos deixar que o dinheiro governe a nossa vida. Amém? Então, muita paz, muita luz, Deus abençoe você, sua família e seus projetos sempre. Amém? Abraço.